Bom, o nosso prato do dia é determinante. Vou dar uma recapitulada, assim, que a gente já sabe de determinante, né? A gente tem, quando você tenta resolver um sistema linear, pensa num sistema linear n por n, e se você resolver o sistema assim, sem números, sem dar nome aos bois, aparecem fórmulas para x1, xn, né? E que são, vamos dizer, no caso 2 por 2, né, você vai ter exatamente x1 igual a, vamos dizer, a B1, B2, A12, A22, dividido por A11, A21, A12, A22, por exemplo. E o x2 vai ter uma fórmula similar. Pelo que a gente já sabe de determinante, né, uma maneira de chegar a essas fórmulas aqui, por exemplo, seria você pensar assim, né, você tem aqui A11, A21, A12, A22. Você tem x1 vezes isso, mais x2 vezes isso, igual a B1, B2. Então, por exemplo, se você pegar na matriz, nessa matriz aqui, substituir B1, B2, A12, A21, e olhar para o determinante disso daqui, pelas propriedades determinantes, quer dizer, se o B1, B2 é isso, você vai ter x1 vezes o determinante do A1, A21, A12, A22, mais x2 vezes o determinante do A12, A22, A12, A22. Tá? Simplesmente peguei esse cara, botei isso no lugar, abri, tenho isso. Pelo determinante 2 por 2 que a gente já sabe. E isso daqui é zero, porque tem dois caras iguais. Então, você tem essa fórmula aqui. Da mesma forma, né, se você trocar, botar aqui A11, A21, B1, B2, aí você vai ter, substituindo a mesma coisa, né, aqui você vai ter x2 vezes isso, né? A1, A21, x2 esse aqui, mais x1, e aqui você vai ter na verdade, vai ter a repetição aqui, né? Paguei à toa. A1, 2, não. A1, A21, x1... x1, peraí, aqui era, desculpa, aqui era A1, A21, A11,
A2, 1. Só troquei a ordem. E aí, esse é 0. E você tem a mesma fórmula, só que botando o B1, B2 aqui. Pegando esse determinante aqui e botando o B1, B2 aqui no lugar desse. Então, você tem fórmulas assim. No caso 3×3, mesma coisa. Eu estou aproveitando o que a gente já viu de determinante, mas se você fizer a conta sem o determinante, você vai chegar nisso. Mesma coisa no 3×3. Quer dizer, no sistema 3×3, você vai ter a matriz A11, A21, A31, A13, A2, A12, A22, A32, A13, A23, A33. E se no determinante dessa matriz você substituir o B1, B2, B3 aqui, você vai ter o X1. Se você substituir aqui, você vai ter o X2. Se você substituir aqui, você vai ter o X3. Você vai ter, digamos, X1 igual... Pega esse determinante, faz aqui B1, B2, B3, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Então, isso é muito antes de falar em área e volume associado a determinante, faz as contas e começa a descobrir isso. E... Bom, no 4×4, no N por N, você vai ter coisas assim, então, diz, bom, então esse negócio aqui é crucial, né? E já parece, né, que para o sistema ter solução, é preciso que esse cara seja diferente de 0. Quer dizer, pode acontecer, assim, porque você vai ficar com isso, você vai ficar com x1 vezes isso igual a isso. Se esse cara for 0, o sistema só pode ter solução se isso aqui for 0. Então, digamos assim, digamos que você tenha A11, A21, A31, A12, A22, A32... Esse cara aqui igual a 0. Então, você vai ter que ter xi vezes o determinante em que aqui entra o B na coluna I, igual ao determinante esse aqui. Oi? Hã? O determinante vai ser nulo. Se der 0, necessariamente eles são LI. Não. Se for diferente de 0, eles são LI. Se der 0, eles são linearmente dependentes. Né? Então, LD. Então, na verdade, é C e somente C. A gente pode ver isso rapidamente, mas deixa eu só concluir aqui. Quer dizer, esse determinante aqui é 0, C e somente C, eles são linearmente dependentes. Então, quando você está numa situação assim, se esse determinante é 0, significa que isso aqui vai ter que ser 0, para você ter alguma esperança. Não quer dizer que você calcula o xi dessa equação, porque essa equação vai dar 0 igual a 0. Mas, se por acaso esse cara for diferente de 0 e esse daqui for 0, nenhuma chance. A gente pode interpretar isso da maneira como provavelmente você está pensando, né? Esse determinante, vamos chamar assim de, aqui, A1, A2, A3, né? Então, aqui está o A1, A3 e aqui está o B. Então, esse cara ser 0 significa tipicamente isso, né? Você tem o A1,
o A2, o A3, eles estão no espaço, mas, na verdade, eles estão no mesmo plano. Então, esse volume é zero. Pode ser que esteja, inclusive, na mesma reta. Então, vamos pensar assim, nessa situação em que quaisquer dois são linearmente independentes, eles geram o plano. Essa condição aqui vai significar que, quando você tira o A2 e bota o B aqui, vai ter que dar zero, ou seja, o B vai ter que estar nesse plano. Mais do que isso, porque, vamos dizer, para você fazer o x2, você vai ter que ter a mesma coisa, para fazer o x3, mesma coisa. Vamos dizer, nesse caso, significará, as três coisas darão que o B está nesse plano aqui, que é a condição que a gente conhece para o sistema poder ter solução. Então, tem uma ligação algébrico-geométrica aqui, vamos dizer, eu estou chamando ela aqui assim, mas o nosso curso é de geometria analítica, então eu estou privilegiando o aspecto geométrico, né? Mas tem uma hora aí que eu vou ter que chamar os patrocinadores, no caso, a álgebra. Porque aqui já começou... Como é que eu trabalhei essa história? Eu defini o determinante a partir de propriedades geométricas. Então, a gente... pensou assim, né? No caso 2 por 2, vou fazer o caso N por N, vou pensar já as propriedades geométricas no caso N por N. Né? Então, vamos pensar assim, o 1, o N, vetores em Rn. E aí eu quero definir vamos dizer, eu quero definir um volume n-dimensional. Pela minha experiência, já com R2 e R3, vai ter que ser com sinal. Vou dizer, bom, ele vai ser com sinal e a contrapartida de dizer que ele vai ter sinal vai ser que, vamos chamar isso aqui de ômega de 1 o n, vai ser um número real. A gente pode, como a definição é totalmente algébrica, não custa nada também chamar atenção para o fato de que eu botar aqui número real ou número complexo, ou até outra coisa, vamos dizer, se o corpo for outro, racionais e tal, é possível trabalhar, né? Porque as contas não vão depender muito do real. No caso do produto escalar, tem uma coisa assim que exige que os seus escalares, não digo que sejam números reais, mas pelo menos complexos, porque tem uma hora que você vai exigir que o produto escalar do vetor por ele mesmo seja um número positivo. Então, positivo é uma coisa que faz sentido quando você pega números reais. Poderia pensar em racionais, mas... Bom, então, vamos pensar aqui real, mas pode ser complexo. Aqui. Então, a propriedade 1 é que ômega é n linear. Ser n linear significa que ela é linear em qualquer uma das entradas. Quer dizer, ômega, se você pegar aqui o 1,
Aí na entrada I, você botar, vou botar o I primeiro. Se botar aqui um UI mais um T, VI, vou até o N aqui. Isso tem que ser igual ao ômega de U1 com UI, UN, mais T vezes o ômega isso aqui é dentro da ideia de que se você fizer, quer dizer, que você tem que ter, quando você pega dois objetos e cola, vamos dizer, ou pensando assim, no caso do plano, vale para o espaço também, né? Primeiro, quando eu pego isso aqui, vamos dizer, isso aqui é o 1, o 2. Aí quando eu troco aqui, faço T, o 1, a área sai multiplicada por T. E estamos na esperança de que vai dar certo quando T for negativo, vai sair multiplicada por T, mas vai sair negativa. E quando você soma, em vez de multiplicar, você somar aqui o 2, V2, então vale essa área daqui igual a essa, mais essa. Juntando as duas, não está claro aqui, não está evidente nessa história, que se eu disser que... Porque, por exemplo, aqui fazendo t igual a 0, vai ter 0 aqui. Tudo bem, não tem problema. Agora, se você fizer t igual a 1, você vai ter 1 aqui, está a propriedade da soma. Agora, se você fizer o i igual a 0, você tem isso, mas você tem mais isso aqui, que não está garantido que com 0 aqui é 0. Mas da primeira dedução, ó, quando você tem ômega de 1 VI mais o I, o N, igual a ômega com VI aqui, mais a ômega com o I aqui, significa que se você botar 0 mais 0 aqui, você vai ter esse cara igual a ele, de novo, porque VI é 0, mais ele. E aí, cortando os dois, você vai ter que, colocando 0, dá 0. Então, aqui está garantido nessa propriedade, né, que somando dois caras dá a soma, multiplicando por escalar, sai multiplicado por escalar. Agora, bom, a gente teria que incluir alguma coisa, aquela ideia que garanta o sinal, né? Eu vou me manter na geometria e vou botar a propriedade 2 a seguinte, se o 1, o N são LD, então é absolutamente geométrico, né? Você tem N vetores, se eles são linearmente dependentes, é porque um deles é combinação linear dos outros. Então, na verdade, eles não formam uma coisa, um sólido n-dimensional. Né? Tem alguma coisa de dimensão menor, e aí o volume n-dimensional deveria ser 0. É interessante que dessa propriedade aqui, na presença dessa, saem as seguintes coisas. Se você fizer ômega de U1, aí na posição I você põe um certo V, na posição J, na I, na J você põe o V, dá 0. Porque como tem dois repetidos, então eles não são linearmente independentes, são linearmente dependentes. Então isso aqui, 0. Aí quando você faz ômega de U1,
Aí aqui na linha I você bota U mais V, na J você bota U mais V, o N, isso dá zero. Tem 2 repetidos. Agora, usando a linearidade, você vai ter 4 parcelas aqui. Uma com UU, outra com VV, que são nulas, uma com UV e a outra com VU. Como essa daqui é zero, essa é zero, e esse negócio é zero, então essa é menos essa. Então, trocando a ordem, troca o sinal. Então, essa propriedade aqui garante isso. A recíproca é verdadeira, quer dizer, se você disser que repetindo 2 dá zero, você obtém isso na presença daquela. Ou disser que trocando a ordem troca o sinal, você também obtém isso aqui. Para o pessoal mais assim, isso depende crucialmente de 1 mais 1, vamos dizer, de 1 mais 1 ser diferente de zero. Quer dizer, o único cara, na verdade, depende do fato de que U igual a menos U implica U igual a zero. E, como eu já comentei, esses escalares aqui podem estar em algum outro corpo. O corpo mais simples em que isso não vale é o Z2, os inteiros módulo 2. Os inteiros módulo 2 são 0, 1, com as operações 1 mais 1 igual a 0, 1 vezes 1 igual a 1, então 1 mais 1 igual a 0 mata isso aqui. Quer dizer, depende do seguinte, isso daqui prova... vamos dizer, quando eu faço isso aqui, ó, eu chego no fato de que esse mais esse é igual a 0, e, portanto, os dois são zero. Se eu não soubesse que o único cara que somado com... aliás, que um é menos o outro. Agora, quando eu venho daqui para cá, tem uma hora que eu tenho que usar que se um é menos o outro, então ele é zero. Quer dizer, se o cara é menos ele, então ele é zero. Mas esse é só um detalhe que não, aqui em R, em C, não acrescenta nada. Bom, isso aqui essas duas propriedades aqui definem o meu volume. Vou chegar na sua questão ainda. Essas duas propriedades definem o meu volume por conta do seguinte, quer dizer, tem que fazer as contas, mas imagina que você tem uma base ε1, εn, definem não, quer dizer, dão uma propriedade de volume. Agora só precisa saber o seguinte, ε1, εn é uma base. Você define o meu volume a menos da unidade. Então, se você fizer U1 igual a 1 ε1 mais a n1 εn, UN igual a 1n ε1 mais a nn εn, a gente já fez contas no caso de n igual a 2 e n igual a 3, para ter claro que na hora que você fizer isto aqui, substituir essas expressões de 1 até o n, colocar aqui dentro e usar essa propriedade aqui, você abre e você vai ter n elevado a n elevado a n parcelas. Só que, com essa propriedade aqui, você tem, primeiro, que as que têm dois caras iguais morrem. E segundo, que todas elas vão ter que ter o ε1, o ε2, o ε3, o εn, cada um numa dessas posições aqui.
permutados de alguma maneira. Tá legal? Então você tem a permutação desses caras aqui. Só que, se você souber quem é ômega de epsilon 1, epsilon n, então, quer dizer, você vai ter coisas assim, né? Você vai escrever tudo em termos de ômega de epsilon 1, epsilon n. Na verdade, permutados. Mas como você sabe que, trocando a ordem, troca o sinal, você pode trazer tudo para cá. E vai ficar um sinal aqui que tem a ver com, que é o número de trocas, é menos 1 elevado ao número de trocas. Então, isso aqui vai definir, né? Se eu der uma base e eu souber isso aqui, eu sei quem é ômega em qualquer vetor. Está claro isso? Em particular, se isso for zero em alguma base, vai ser zero em todo mundo. Porque isso aqui vai ser um fator que vai sempre estar. Então, se eu quiser definir um volume, eu tenho que pegar uma base, alguma base, e atribuir a ela um número não nulo para que a coisa funcione. O padrão, quer dizer, o determinante, é aquele que a gente pega a base canônica e diz, na base canônica, colocada na ordem canônica, esse negócio vale 1. Ao dizer que na base canônica vale 1, a gente está dizendo que esse determinante não é identicamente nulo. Portanto, se você pegar quaisquer n vetores linearmente independentes, eles formam uma base e o determinante neles não pode ser zero, porque pelo raciocínio que eu fiz aqui, isso implicaria que ele seria zero em todo mundo. Tá? Quer dizer, o fato de eu escolher a base canônica e dizer nela vale 1, não quer dizer que eu não possa calcular o determinante numa outra base qualquer e expressar todos os determinantes a partir dela. Então, se alguma fosse nula, daria zero para todo mundo. Então, é ser e somente ser. É um critério, vamos dizer assim, não é um critério prático, mas é um critério teórico poderoso. Você sabe que n vetores são linearmente independentes, ser e somente ser o determinante colocado, vamos dizer, deles é não nulo, né? Então, você bota aqui, quer dizer, aqui. Pode dizer que isso aqui determina, né? Vamos dizer, ômega de epsilon n determina ômega. Eu acho que esse determina aqui não tem, acho, nenhum, talvez nada a ver com o nome original do determinante. Não sei se quem pensou, não sei quem deu esse nome quando, pode ser até que tem. E o determinante, vamos dizer, é a forma, é a ômega tal que ômega de E1 EN é igual a 1. Tá? Então, isso é o determinante. Estaria lindo, né? Mas, vamos dizer, está até lindo, eu acho. Está legal, assim, é sequinho, limpinho, não tem, né, nada. Mas tem um problema que está construído em cima da convicção de que vai dar certo. Quer dizer, que você, trocando a ordem, troca o sinal e que esse número de trocas que vai dar o sinal vai, no fim, sempre chegar ao mesmo sinal. Está claro aqui? Quer dizer, eu posso passar de uma configuração, posso passar de uma configuração para uma outra, quer dizer, para uma permutação desses caras, com 3 trocas. Então, o sinal é menos 1. Mas se eu puder passar com 4 ou com
né, 1024, o sinal teria que ser 1. Isso não pode acontecer. Então, vamos dizer, a gente tem que ter uma certa humildade e dizer, bom, vamos ter que encarar isso e verificar se isso dá certo. Então, aí vamos dizer, a gente pode tomar o caminho realmente algébrico, né, que vai ser o quê? A gente vai... vamos dizer, o que seria a fórmula, né? A fórmula do determinante. Dizer que você tem a matriz A e J, N por N. Então, a gente vai ter todos os produtos, né? Vamos dizer, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente vai ter que fazer o produto dos A I, sigma I, de igual a 1 até N. Isso significa o seguinte, ó, sigma é uma permutação de 1N. Então, sigma, vamos dizer, e aí sigma I é igual a sigma de I. Então, repara que é isso, né? Você vai ter aqui, quando você vai fazer o determinante, você vai pegar, vai escolher aqui um epsilon, vamos dizer, um E. Aliás, na verdade, aqui, pela forma como eu estou colocando, em termos de colunas, né, seria mais honesto botar assim. Por quê? Porque eu estou fazendo isso, né? A1, AN1, A1N, ANN. Então, estou escolhendo em cada coluna, aqui é a iésima coluna. Então, primeira coluna, eu vou ter que ter, vou escolher um cara. Então, aqui eu vou ter o A, sigma 1, 1. E aí eu vou ter o... Aqui eu tenho A, sigma 1, 1, E, sigma 1. Eu escolhi esse cara aqui. Na iésima aqui, na J-ésima, né, eu vou ter que ter escolhido aqui o A, sigma J, J, é J. Vamos dizer, estou pensando assim, essas somas aqui, soma, 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 soma. Então, estou fazendo determinantes desses caras aqui. Então, cada parcela que vai aparecer significa eu escolher uma linha em cada coluna, e para cada coluna eu tenho que escolher uma linha diferente das que eu já escolhi. Então, no fim, eu tenho uma permutação, né? Para cada coluna eu estou associando uma linha. Então, eu vou ter que ter o A sigma 1, etc., até o A sigma N, N. Esses caras saem e fica o determinante de E sigma 1, E sigma N. Ou seja, eu permutei os caras da base canônica. Então, esse cara daqui deve ser mais ou menos 1. Então, vou ter que ter o produto desses caras. Agora, eu tenho que somar isso sobre todas as permutações. Então, isso aqui vai ter que ter um sinal, né? Isso aqui vai ter que ter um sinal que vai corresponder
a permutação sigma que eu coloquei. No final das contas, eu tenho que olhar para isso e dizer, bom, eu cheguei a essa configuração e isso me dá um sinal para isso daqui. Então, esse sinal vai ter que aparecer e eu vou ter que somar isso sobre todas as sigmas. Vou chamar de SN. SN é o conjunto das permutações de N elementos. Então, isso aqui é que tem que ser a minha fórmula. Eu tenho que definir o determinante assim e provar que ele tem as propriedades que eu enunciei. Eu não estou assim com toda a disposição para fazer isso, mas eu tenho uma folga, quer dizer, o professor de álgebra linear 2 tem que fazer isso. Mas, pelo menos uma questão a gente deveria ter que encarar aqui, quer dizer, mas a gente consegue definir esse cara daqui tem que ser mais ou menos 1. Ele tem que corresponder a mais 1 se eu fizer um número par de trocas e menos 1 se eu fizer um número ímpar de trocas. Bom, já tem uma pergunta, mas será que eu posso, vamos dizer, qualquer permutação, ela é obtida por trocas? O que é troca? Né? E como é que é esse sinal? Então, eu quero fazer uma pausa algébrica e estudar esse negócio aqui, esse negócio do sinal. Pelo menos para toda permutação eu posso atribuir um sinal. Então, tomemos isso aqui assim como uma motivação. Quer dizer, olha, nós temos que realmente definir o sinal da permutação. Aí, mais ou menos a coisa assim, uma vez que você tem isso, você diz, bom, então essa deve ser a definição, e a minha meta é provar aquelas 3 propriedades. A primeira que é linear em cada componente, que vamos dizer, quando os caras são linearmente dependentes, dá 0, e que vale 1 na base canônica. Eu não estou muito com a meta, minha meta não é, na verdade, chegar a isso, mas pelo menos dizer, bom, esse negócio aqui faz sentido, existe esse sinal aqui. Tá? Vocês estão vendo algo parecido com esse em álgebra? Não? Também não. Então, vamos dizer, a mensagem do nosso patrocinador, então, é a álgebra. É porque tem uma coisa assim, quando a gente faz álgebra linear, a gente pega o Rn, pensa, Rn é uma coisa geométrica, então pensa todos como se fossem o R2 e o R3, mas claro que eles não são iguais. Né? Alguma coisa deve distinguir o R4 do R5, o R3 do R7 e tal. E essa coisa só pode ser que 4 é diferente de 5. 4 diferente de 5 não é um fato puramente geométrico. Deve ter a ver com a álgebra mesmo. Então, de vez em quando, o nosso patrocinador vem dizer quem manda. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dizer, se você tem X é um conjunto, e você tem as funções de X em X, e tem aquelas que são bijetivas. Todo mundo está em paz com essa nomenclatura? Posso dizer assim, ó, S de X é igual ao conjunto das funções sigma de X em X, tais que sigma é bijetiva. Tá? São as permutações. Vou chamar de permutações. Em particular, se X é igual a 1n, então o S de X é carinhosamente chamado de Sn. Esse cara é super importante. Todo grupo de N elementos está aqui dentro.
É com esse cara que nós estamos preocupados, porque nós vamos trabalhar, vamos ver todas as permutações aqui. Então, a nossa questão, né? Na verdade, a questão são duas, né? Uma preliminar, questão A, bom, aqui eu acho que eu tenho que falar do que eu estou falando, o que é produto, o que é transposição. O produto aqui é a composição. Você tem a função, sigma aqui, tem a função tal aqui de x em x, então você tem a tal sigma. Não é muito feliz essa maneira de fazer daqui para cá e depois multiplicar assim, mas... Quer dizer, tal sigma é o quê? Tal sigma de x é igual a tal de sigma de x. E é fato, né, que se tal e sigma são bijeções, então a composta é uma bijeção. Vocês vivem bem com isso? Eu não acredito muito não, porque antigamente o curso de álgebra 1 no primeiro período gastava um bom tempo provando essas coisas. Mas se vocês dizem que estão bem, eu vou fingir que acredito. Lembrando que se alguém disser, não, peraí, me explica, paro e explico. Mais uma chance? Não? É uma vergonha enorme me perguntar, tá bom? Bom, então temos isso aqui. E tem um tipo particular de permutação que é a troca simples. Permutação. Uma transposição é o seguinte, você tem aqui, está aqui o x, está aqui o x, aí tem aqui vamos dizer, o A e o B, tem o A e tem o B. A transposição faz só isso, né? E o resto, todo mundo fica... Todo mundo vai em si mesmo. Então, uma transposição é uma bijeção para a qual existem dois elementos de x, tais que sigma do um vai no outro, sigma do outro vai no 1, e sigma do resto, cada um vai em si mesmo. Isso vale para x qualquer. Em Sn, a transposição que leva, pega o I e o J aqui, I, J, e faz isso, ela é conhecida como IJ. Não vou escrever, mas está escrito, eu acho, no meu texto. Bom, então temos essa pergunta aqui. E a segunda pergunta, agora que a gente diz, bom, digamos que isso aqui seja verdade. Se isso aqui for verdade, se sigma é produto de n transposições e de m transposições, então m menos n é par? Essa é a pergunta crucial para a gente.
Bom, então, recapitulando, na nossa história lá, olhando para o determinante, porque a gente gostaria que ele fosse, para ele funcionar, é preciso que isso aqui seja verdade. Quer dizer, que essas duas... Quer dizer, que essas duas questões sejam verdadeiras, tenham uma resposta positiva. Só de passagem, né, esse SN é um exemplo de grupo bem abstrato. Você tem aqui o conjunto SN com operação de composição de funções, é um grupo. E é um grupo não comutativo, quer dizer, essa propriedade aqui é verdade que você tem sigma 1, sigma 2, bola, sigma 3 é igual a sigma 1, bola, sigma 2. Quer dizer, a composição de funções é associativa. Mas não é comutativa. Segundo, existe, vamos chamar de I igual a identidade. Então, a gente tem I sigma igual a sigma I, que é igual a sigma para todo sigma pertencente a SN. Aqui para todo sigma 1, sigma 2, sigma 3 em SN. Então, tem um elemento neutro. E terceiro, todo mundo tem inverso. Para todo sigma existe sigma menos 1, tal que sigma menos 1 sigma igual a sigma menos 1, que é igual a identidade. Em particular, ó, tem elementos que são seus próprios inversos. Toda transposição é sua própria inversa. Se você tiver duas transposições independentes, você pode trocar aqui o I com J aqui, o K com L aqui. Quando você faz a inversa, você destroca também. Então tem um monte de gente aqui, um monte de caras aqui que são seus próprios inversos. E aqui é interessante, porque você tem um conjunto que tem essa operação óbvia e não tem nenhuma outra óbvia. É isso, é só essa. Isso, é associativa, tem elemento neutro, tem inverso, não é comutativa e ponto. Isso aqui apareceu com certo destaque ganhou um certo relevo assim, no estudo da questão da solubilidade por radicais de equações do quinto grau. O Lagrange já tinha levantado a bola, o Galois, que é o cara, aquele que morreu no duelo, que fez a teoria dele, a teoria dele está baseada no estudo das permutações das raízes, do grupo das permutações das raízes. Só assim, uma parte da propaganda do nosso patrocinador. Tem a teoria de Galois, envolve isso aqui. Bom, no nosso caso, é só uma curiosidade algébrica. Tem uma outra coisa também que é interessante nas permutações, são os ciclos, né? Os ciclos são muito... tem uma coisa meio perigosa nele, é quando você faz o amigo oculto. E você pensa assim, não, vou pegar o fulano, né, vou ver para quem ele dá o presente, aí vou sortear para quem que recebe o presente dele, dá o presente para o outro e tal. E, de repente, pode voltar
no fulano sem ter esgotado todo mundo. Então você quer definir a permutação olhando a imagem de cada um, mas ela pode fechar antes. Mas um ciclo é uma permutação assim, que justamente sigma é um ciclo pensando assim também, vamos dizer, se existe um certo A contido em X, se existem A contido em X e A pertencente a A, tais que, vamos dizer, A, na verdade, é igual ao conjunto assim, vou botar assim, infinito, parênteses, para não dar A contido a X, esse cara aqui também é finito. Tá bom, o finito vai aparecer. A é igual a sigma de A, sigma 2 de A, sigma 3 de A, etc., até um certo sigma n-1 de A. E aí o sigma n, aí o sigma n de A já é igual a A. Então, o que acontece? Quer dizer, você tem aqui o X e aí tem o A que vai nesse, 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 e que volta no A. E, vamos dizer, 1 é isso, e outro, 2 é sigma de X igual a X, se X não pertence a A. Então os outros ficam parados. Então, a ideia é a seguinte, isso aqui eu estou fazendo, pode ser, o X poderia ser infinito, vamos pegar em SN, né? Você tem N caras aqui. Então você vai, fechou. Repara, aí você pega o B aqui. Aí o B vai. A ideia, né, é que quando você começa com o cara, pega ele, o sigma dele, se você pode percorrer todos os N elementos, ou não. Se não percorrer, fecha. E se fechou, você pega outro e vai fazendo. Se percorrer todos os restantes, beleza. Se não, tem hora que fecha e você pega outro. Então, a ideia é que toda permutação tem que ser composta de ciclos disjuntos. Você tem agora aqui, isso aqui é a panelinha do A, esse daqui é a panelinha do B, tem aqui a panelinha do C menorzinha, né? Pode ter, vamos dizer, pode ter um cara que é o ciclo do eu sozinho, alguns caras aqui, coitados, são os rejeitados ou antissociais, tal, e a permutação vai ser isso. Isso vai ser importante para nós pelo seguinte, porque a gente tem que definir, tem que saber a coisa do número de trocas. Repara que um ciclo, a gente consegue fazer ele como um produto de trocas, né? Imagina assim, que você vai aqui assim, quer dizer, você tem o sigma, vamos escrever assim, sigma de A até o sigma N de A. Então, a ideia é a seguinte, pensa esse ciclo, aliás, quando a gente tem um ciclo de N elementos, vamos dizer assim, o ciclo 5, 6, 7, 8. Significa que o 5 vai no 6, 6 vai no 7, 7 vai no 8, 8 volta no 5. Ou, 5, 3, 7, 1.
Significa isso. Fechou aqui. De maneira geral, pensa assim, será que a gente pode escrever isso por meio de sucessivas transposições? Quer dizer, isso aqui está dizendo que o A vai no sigma de A, o sigma de A vai no sigma 2 de A, etc., até que ou vamos colocar assim como eles estão, né? O sigma de A vai no sigma 2 de A, etc. O sigma 2 de A vai no sigma 3 de A, etc. Até o sigma N de A, que é o A, vai no sigma de A. Dá para fazer isso só com trocas simples, sucessivas? A gente pode fazer assim, né? Vamos dizer, a gente começa trocando o sigma de A com o sigma 2 de A. Aí depois que fez isso, o sigma de A é sigma 2 de A. E o sigma 2 de A foi levado no sigma de A. Bom, o sigma de A no sigma 2 de A tá bom, mas o sigma 2 de A, agora está no sigma de A, não tá bom. Então eu tenho que pegar o sigma de A e levar no sigma 3. Ó. Se eu fizer assim, sigma de A, sigma 3 de A, aí o sigma 2, que no final dessa daqui está no sigma de A, ele agora estava no sigma de A, agora ele vai para o sigma 3, que é onde ele tem que estar. Só que o sigma 3 é que foi para o sigma de A. Então a gente troca aqui de novo o sigma de A com o sigma 4 de A. Aí o sigma 3 que estava no sigma de A vai para o sigma 4. Só que o sigma 4 vai para o sigma de A. No fim, né, você está aqui no sigma de A, sigma n menos 1 de A. Aí o anterior veio para cá, só que agora o sigma n menos 1 de A é que está indo no sigma de A. Bom, esse sigma n menos 1 de A tinha que ir no sigma n, né? Então, a gente faz última chance, sigma n de A, sigma de A. Aí o sigma n menos 1, que estava no sigma de A, vai no sigma n. Beleza. E o sigma de A... Não, e o sigma n vai no sigma de A, que é onde ele tinha que ir mesmo. Então, a gente consegue escrever um ciclo. Repara que aqui o ciclo com n elementos, né? A gente consegue ele com n menos uma trocas. Exercício, prova que não dá para fazer com menos. Menos de n menos uma trocas. Então, vamos ver o que a gente já sabe assim. Bom, provamos então que todo ciclo, vamos botar assim, todo n ciclo é produto
de n-1 transposições. E a segunda coisa que a gente falou antes, né? É toda permutação é produto de ciclos. Ciclos 2 a 2 disjuntos, né? Porque quando você tem a maneira como a gente faz, é o quê? Bom, pensa assim, essa proposição não tem nada assim, com n igual a 1, só tem um ciclo mesmo, mas vamos dizer, com n, aliás, tem aqui uma filigrana lógica, né? Quer dizer, quando n igual a 1, eu tenho um ciclo que é o cara que fica parado, é um ciclo de um cara. Estou dizendo que esse ciclo é produto de 0 transposições. É porque quando a gente faz somatório e produtório, é mais ou menos o seguinte, né? A soma de 0 elementos é 0. É como, vamos dizer, você vai fazer o seu programa e você vai ter a sua variável S e você vai mudar essa variável S somando a ela alguma coisa. Para começar, ela é 0. Então, a soma de 0 elementos, quando você está somando, é o 0. E o produto é a mesma coisa. Você pode ter uma variável P que você vai alterar multiplicando por alguma coisa. Então, o valor dela para 0 multiplicações é 1. Então, o produto de 0 elementos, por definição, é 1. Bom, então, vamos dizer, essa proposição 2 aqui, para 1, 2 e tal, não tem graça. Suponha que você tem provado isso para, vamos dizer, o Sn com N menor, na verdade, para Sk com K menor que N. Aí, o que você faz? Você está o Sn, pega um cara. Aí, ou o Sn é o ciclo, você pega a órbita dele, né, que são os caras, você pega o A, o sigma de A, etc., vai olhando, ou essa órbita preenche todo o Sn, ou ela tem que voltar em algum lugar. E não pode, vamos dizer, você não pode voltar em outro cara antes de voltar no A. Deixar isso como exercício. Então ele vai ter que fechar alguma hora, porque é finito. Se eu fechar, percorreu todos os n elementos, então o seu sigma já é o ciclo de n elementos. Se fechou com menos do que n, esses caras aqui já criaram a panelinha deles ali, e os outros vão ter que procurar a turma deles fora dali, porque ali não entra, ninguém entra, né? Porque aqui, ó, eu tenho A, sigma de A, etc., sigma n menos 1 de A, e o A é igual a sigma de A. Então, todo mundo já é sigma de alguém aqui dentro. Não pode um cara, o sigma dele cair aqui, nem o sigma de alguém cair lá fora. Então, você pegar um cara aqui fora, esses caras aqui fora, esse conjunto que sobra, ele é invariante pela permutação. Quer dizer, se você restringir a permutação aos caras que sobraram, ela permuta esses caras que sobraram. Então, vai ser um conjunto de menos de n elementos. E você já sabe que uma permutação aqui é produto de ciclos, por hipótese de indução. Então, a conclusão é que você tem esse ciclo e tem outros aqui. Tá legal? Sim? Não? Eu acho que eu escrevi também essa demonstração. Não estou escrevendo aqui, que eu estou querendo... O sigma de K não estaria dentro daquele ciclo?
O outro ciclo, você diz? É porque é o seguinte, ó, eu tenho, vamos fazer aqui assim, eu tenho uma permutação sigma, pertence a SN. Aí estão aqui os caras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1024, 31, então, vamos dizer, digamos que seja assim. Aí acontece que, assim, o 9 vai no 2, o 2 vai no 3, o 3 vai no 31, o 31 vai no 5 e o 5 vai no 9. Isso aqui, sigma, 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 sigma. Então aqui fechou o ciclo do 9. Isso aqui é a patota do 9. Pode ser que você seja irmão do 2, você vai chamar a patota de patota do 2. Mas, tudo bem. Qualquer um que você pegar, você pode começar no 3, aí você vai 3, 31, 5, 9, 2. Então agora, se você pegar o 1024, o 1024 vai ter que ir em alguém que não é nenhum desses. E aí ele vai construir a patota dele, vai ter a patota do 1024, esse outro ciclo que é disjunto desse. Aí, ou preencheu todo mundo, ou sobrou mais alguém, digamos que o 7 sobrou, aí você faz a patota do 7. Então, no fim, todo mundo está em uma patota. Na pior das hipóteses, está na patota do eu sozinho. Então, por indução, a ideia é a seguinte, você diz, olha, supõe que eu provei que toda permutação é produto de ciclo disjuntos para K menor que N. Então, agora, pega N. Aí você pega o N. Aí pega o ciclo do N. Pode ser que seja o SN todo. O SN não, seja o conjunto de 1 a N todo. Se for, você provou que a sua permutação sigma é um ciclo de N elementos. Se não for, é porque fechou com menos de N, digamos com K. O que sobrou são N menos K caras que vão ter que... A permutação agora vai ser nos N menos K, que são menos do que N. Como aqui vamos dizer, o número na etiqueta pode ser números de 1 a 5, ou pode ser letras de A até E, tá? Qualquer coisa que tenha 5 elementos dá no mesmo. Então, sobraram N menos K caras, então é menos do que N, está permutando esses caras, então é produto de círculos, de juntos. Então, beleza. Bom, então, agora a gente já pode dizer que toda permutação é produto de transposições, porque cada ciclo, você tem ciclos disjuntos, cada um vai ser produto de transposições. Está claro? É interessante também ver que os ciclos disjuntos, né, eles permutam, né? Tanto faz você... vamos dizer, você começar permutando, dizer que a sua permutação, digamos que ela tem 2 ciclos aqui, esse. Então, e esse aqui. Então, tanto faz você primeiro aplicar esse ciclo e depois aplicar esse aqui, como aplicar esse e depois esse. O resultado vai ser o mesmo. Bom, agora vamos... Tudo bem, toda permutação é produto de ciclos, todo ciclo é produto de transposições, então toda permutação é produto de transposições. Então, daqui, toda permutação é produto de transposições.
Então, a resposta positiva para a nossa primeira questão. Agora, essa coisa da paridade. Na verdade, em vez de provar a coisa da paridade, eu vou fazer uma coisa, eu vou definir o sinal da permutação. Primeiro, vamos dizer, tá? Então já tem isso aqui. Então vamos agora... função sinal de Sn em menos 1. Esse cara daqui também é um grupo interessante. Ó. Isso aqui, menos 1, se você olhar com a multiplicação de números inteiros, né, é fechado, né, porque você multiplica dois caras desse conjunto, está aqui dentro. Tem um elemento neutro, que é o 1. Todo mundo tem o seu simétrico. E é associativa, no caso é comutativa, e tudo. Quer dizer, é um grupinho. É só observação, depois eu volto a ela. Como que a gente vai definir esse sinal? Tem uma coisa meio esperta, que é o seguinte, né? Cada vez que você faz esse sinal vai ter que ser o seguinte, né? O sinal da permutação, da transposição vai ter que ser sempre menos 1. Porque aí, quando você tiver a permutação, eu quero, na verdade, que esse sinal seja o seguinte, né? O sinal... Vou fazer uma exigência para essa função. Por que essa função vai funcionar? Se eu tiver o seguinte, que sinal de sigma tal foi igual a sinal de sigma vezes o sinal de tal, então eu poderia dizer, bom, as transposições têm que ter sinal menos 1, porque aí quando o cara for um produto de um número par de transposições, vai dar 1, quando for produto de um número ímpar de transposições, vai dar menos 1. Mas, até aí... Mas é porque tem o seguinte, olha, imagina assim, você tem um I, J, N. Aí você troca esses dois. Aí você tem aqui o J, passa o I, e aqui 1... tem uma maneira de perceber, qual foi a troca, não, seria um pouco demais, mas de ver que tem uma coisa que se alterou quando você fez uma troca de dois caras, é o seguinte, ó, aqui, todo mundo, vamos dizer, se o J é maior que I, J menos I é positivo, se K é maior que J, K menos J é positivo e K menos I é positivo. Se você tem um cara aqui, bom, não tem nenhuma letra entre I e J, mas vamos chamar uma letra grega aqui e botar aqui no meio. Você tem esse alfa aqui, ele é menor que J e maior que I. Quando você olha para cá, trocou. E você pode pensar assim, né? Quantas trocas, olha só, o I, ele era menor, esse cara daqui, né? Ele esse cara que está nessa posição aqui, ele é menor que todo mundo para cá e maior que todo mundo para cá. Quando você bota o J aqui, ele continua sendo maior que esses, mas ele deveria ser menor que esses aqui, mas não é mais. E o I, que passou para cá, ele continua menor que esse, continua maior que esse, mas esse aqui do meio também inverteu.
Se você contar, o que aconteceu? O que mudou nesse... Quer dizer, vamos olhar as diferenças, vamos olhar a diferença do sigma i a diferença do sigma j menos sigma i com i menor que j. Quantas mudanças de sinal aconteceram? Bom, até aqui não aconteceu nenhuma. Daqui para frente, não aconteceu nenhuma. Bom, tem uma troca que é do i com o j. E para os outros que estão aqui, todos trocaram em relação ao i, trocaram em relação ao j. Então, o número de caras e para os quais esse negócio muda de sinal é ímpar. Dando para perceber? Oi? Eu penso assim, quando eu troco o i com o j, as diferenças, a diferença alfa menos i, todo mundo aqui, para cá todo mundo era positivo e continuou, para cá todo mundo era negativo e continuou. Para esses caras entre i e j, né, que são j menos i menos 1, j menos i menos 1 caras aqui, esses caras todos eram maiores que o cara que estava aqui e agora são menores, porque era o i, passou a ser o j. Por outro lado, eles eram menores que o cara que estava aqui, mas agora eles são maiores. Então, todas essas diferenças, se eu olhar o cara da posição sigma i, vamos ver, sigma alfa menos sigma i, para todos os alfa daqui, de 1 até n, eu vou constatar aqui j menos i menos 1 mudanças. E se eu fizer o sigma alfa menos sigma j, também eu vou constatar esse mesmo número de mudanças. Eu tenho que sempre, vamos dizer, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar qualquer par de números, aqui, números distintos, pegar o que tem etiqueta maior menos etiqueta menor. Então, no começo, né, eu tenho o produto de ij de 1 até n com i menor que j. E aí eu faço j menos i. Todos esses fatores são positivos. Está escrito aqui que eles são positivos. Agora eu comparo com o produto, da mesma forma, com i e j de 1 até n, com i menor que j, eu pego sigma j menos sigma i. E aí eu observo que, para esses caras aqui, eu tinha alfa menos i, e agora eu passo a ter alfa menos j. Então, eles mudaram de sinal. E em relação ao j, eu tinha j menos alfa, e agora eu passo a ter i menos alfa. Também mudaram de sinal. Então, eu tenho duas vezes isso aqui, trocas, mais a do i com o j, porque o j, que era maior que i, então eu olhava para o cara daqui, ele era maior que esse, agora não é mais. Então, mais uma. Então, toda vez que eu faço uma transposição, se eu contar o número de sinais, vamos dizer, o número de sinais menos aqui, porque aqui todos eram mais, o número de sinais menos aqui ele vai ser ímpar.
E eu tenho uma maneira simples de fazer isso, que é o seguinte, né? Eu posso pegar e fazer o produto de IJ de 1 até N com I menor que J do sigma J menos sigma I dividido pelo produto, mesmo produto de J menos I. Porque esses números têm o mesmo valor absoluto. Eu estou multiplicando as mesmas parcelas aqui em cima e aqui embaixo. É que eu estou pegando... Esse é um detalhe importante. Eu tenho N números e peguei os pares diferentes com a condição, é como se aqui eu pegasse a identidade, com a condição de que a etiqueta, o número da etiqueta de cada par, são pares ordenados em que o número da etiqueta do primeiro é menor que a etiqueta do segundo. E aí eu faço o segundo menos o primeiro. Para não contar os pares duas vezes. Então, aqui eu tenho todas as diferenças com sinais que agora eu não garanto que são positivos, e aqui eu tenho todas as diferenças, as mesmas que estão lá, todas com sinais positivos. Então, esse negócio aqui, ou é 1 ou é menos 1. E para uma transposição, isso é menos 1. Então, vamos definir, vamos botar essa definição aqui. O sinal de sigma, acho que em geral a gente não bota só o sinal de sigma assim, é igual. Já que é o produto, a gente pode botar o produto de J de 1 até N com I menor que J, de sigma J menos sigma I sobre J menos I. Aqui, cada um desses fatores agora não é 1 nem menos 1 em geral. Mas, na hora que a gente separa... Então, isso aqui funciona. Então, a gente sabe que isso satisfaz isso aqui e é claro que esse sinal de sigma igual a mais ou menos 1, igual a menos 1 se sigma é transposição. Agora eu estou quase com a mão na taça, porque se eu provar que o sinal do produto é o produto dos sinais, acabou. Porque esse sinal ele está definido para toda permutação, independente da... Isso não leva em conta o fato da permutação ser produto de transposições, não fala nada disso, mas tem essa propriedade aqui. Então, agora, será que é verdade que o sinal do produto é o produto dos sinais? Quer dizer, a gente tem que... A questão é sinal de sigma tal é igual a sinal de sigma vezes o sinal de tal? Essa é a nossa pergunta. Então a gente tem que olhar, bom, vamos olhar para esse cara daqui, né? Esse cara daqui é o produto I J de 1 até N de com I menor que J de sigma de tal J menos sigma de tal I
sobre J menos I. É isso aqui. Eu vou fazer uma observação que é a seguinte, ó. Imagina que eu pego isso aqui e faço faço a seguinte coisa. Eu estou pegando aqui todos os J menos I e aqui o sigma J menos sigma I. Imagina que eu troco aqui e faço o seguinte, tem uma certa permutação alfa, e eu pego aqui alfa J menos alfa I. Faço aqui o produto, o mesmo produto com I e J pertencentes a 1N, I menor que J. Só que, em vez de botar J menos I, eu faço alfa J menos alfa I por uma certa permutação. E aí eu pego aqui o sigma alfa J menos o sigma alfa I. Então, eu estou dizendo que esse cara daqui, esses dois números, vamos dizer, os números que aparecem aqui embaixo são os mesmos. Eventualmente com sinais diferentes agora. Antes eram todos positivos, agora esse cara aqui pode ter, vamos dizer, esse aqui pode ser que esse seja o 7 e esse seja o 15. E aí apareceu negativo. Só que eu fiz o seguinte, ó. Quando tinha 7, quando aparecia assim, 7 menos 15, não. Quando aparecia aqui o 15 menos 7, aparecia aqui o sigma 15 menos o sigma 7. Agora, esse cara daqui foi trocado pelo alfa J, vamos dizer, pelo alfa 15, e esse daqui pelo alfa 7. Automaticamente, ó, então esse cara trocou de sinal. Automaticamente, eu fiz aqui sigma de alfa 15 menos sigma de alfa 7. Ora, se aqui estava o 15 primeiro, vamos dizer, estava aqui vamos dizer que o alfa 15 seja, na verdade aqui, vamos pensar assim, aqui tinha bom, deixa assim mesmo agora, já que eu enveredei por isso. Tinha o alfa 15 e tinha o alfa 7. Se o alfa 15 era maior que o alfa 7, ele aparecia que alfa 15 menos alfa 7 era alguma coisa que ia assim. E aí o alfa 15 menos alfa 7 aparecia aqui. Se o alfa 15 é menor que o alfa 7, ele aqui apareceu o mesmo número, só que invertidos. Só que aqui também inverteu. Então, o que acontece é o seguinte, se eu mantiver isso, e se eu vou permutar os caras aqui, continua a mesma coisa.
Mas olha o que isso vai me dizer aqui assim, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso fazer isso aqui assim, ó. Isso aqui é o produto com I e J de 1 até N, com I menor que J, e fazer um truque, um dos truques mais manjados, né? Tal I, aí eu faço tal J menos tal I, e aqui eu faço tal J menos tal I sobre J menos I. E agora, bom, eu estou multiplicando, então eu posso pegar e dizer, não, mas eu vou multiplicar esses aqui e multiplicar esses aqui. Isso aqui é igual ao produto, eu não vou escrever o cabeçalho aqui não, sigma de tal J menos sigma de tal I sobre tal J menos tal I, vezes o produto de tal J menos tal I sobre J menos I. E esse aqui é exatamente o sinal de tal. E esse aqui é o sinal de sigma. Porque, recapitulando o que eu disse aqui não importa que todos esses caras aqui sejam positivos. Importa o seguinte, né? Que a partir daqui, toda vez que vamos dizer, se eu permutar esses caras aqui, toda vez que aparecer aqui o sigma J, o tal J e o tal I, eu tenho que botar o sigma do tal J menos o sigma do tal I, porque aí quando mudar o sinal aqui, muda o sinal aqui também. São os mesmos números, só que eventualmente, vamos dizer, abstraindo a coisa, é o seguinte, né? Eu tenho produto de N números aqui com sinais mais e menos. Produto embaixo, sinais mais e menos. Eu posso trocar, desde que cada vez que eu trocar o sinal de um aqui, eu troque um sinal aqui. Foi o que eu fiz. Então, esse daqui é o sinal de sigma, esse aqui é o sinal de tal. Então, existe essa função definida assim, ela tem a propriedade que ela é negativa nas transposições e que o sinal do produto é o produto dos sinais. Então, vamos dizer assim, essa função aqui tem essa propriedade aqui, sinal de sigma tal é igual a sinal de sigma, sinal de tal. Isso aqui é o que a gente chama de um homomorfismo de grupos, porque isso aqui é um grupo, quer dizer, um conjunto com uma operação, aqui é um conjunto com uma operação, as duas têm aquelas propriedades de ser associativas, tem elemento neutro e tem simétrico, e essa função ela preserva a operação, quer dizer, eu posso operar antes e depois levar por sigma, que é o que eu faço aqui, ou levar cada um por sigma e operar depois. É uma propriedade que as transformações lineares também têm. Então, é uma propriedade algébrica da qual a gente vai necessitar para definir o determinante corretamente. E a partir daí, fica... Posso deixar meio implícito que aquele negócio vai funcionar. Que horas são? 20 para meio-dia. Então, vamos retornar ao determinante. Retornar de maneira informal, de novo, né? Mas
Em vez de dizer, bom, então vou pegar aquela definição determinante que eu coloquei no quadro, dizer aquela, vai valer aquelas propriedades, eu vou meio que dizer assim, bom, tendo em vista esse teorema que a gente acabou de provar, né, que é o conjunto dessa coisa toda, aquela abordagem do determinante vai dar certo. Mais ou menos essa é a ideia. Então, o determinante, quer dizer, determinante, eu vou pensar o determinante de três maneiras. Um é det de U1, UN com U1, UN em Rn. Atenção, aqui não tem, então esses são N vetores em Rn. Acho que eu vou dizer assim. N vetores em Rn. Esse cara daqui é o volume do paralelotopo. Esse paralelotopo ele é formado pelas combinações lineares desses N vetores com os coeficientes entre 0 e 1. Então, o paralelotopo é dado assim por T1, U1 mais Tn, UN com T1, Tn em 0, 1 elevado a n. Quer dizer, cada Ti é um número entre 0 e 1. Segunda coisa, eu posso pensar no determinante da matriz. Aí, J, matriz, N por N. Bom, vai ser, posso dizer assim, é o det de A1 a N com A1 a N colunas de A e J. Tem uma propriedade do determinante que, pela fórmula que a gente viu, deve estar mais ou menos clara, que é... Porque tanto você pode fazer as escolhas assim, para cada coluna você escolhe uma linha, como para cada linha você escolhe uma coluna. Isso aqui seria pegar os A, a gente está pegando A sigma I, I. A gente escolhe, para cada I você escolhe um A sigma I. Quando você faz nas colunas. Quando você pega as linhas, então para cada linha você escolhe uma coluna. Então é como se você pegasse os A, J, aliás, aqui a gente, é bom usar J para coluna e A sigma J, J. Aqui você pega a linha I e escolhe um tal I, escolhe um cara na linha I. E aí você escolheu uma coluna se você escolheu essa coluna na primeira linha, essa coluna agora não pode ser escolhida na segunda linha, é uma permutação, então você escolhe outra e tal. E da mesma forma, isso vai dar uma permutação dos caras. De maneira que os produtos aqui vão ter o sinal da sigma e aqui das tal, e aqui vai ter o sinal das sigmas.
O fato é o seguinte, é que você trabalhando por aqui, eu trabalhando por aqui, vai dar no mesmo. Só que você passa de uma para outra transpondo. Transpor quer dizer, trocando, você pega aqui cada coluna faz assim e troca, ela passa a ser, a coluna J passa a ser a linha J, e a linha J passa a ser, a linha I passa a ser a coluna I. Então, daqui sai uma propriedade que não é nem um pouco evidente geometricamente, é que o sinal, que o determinante da matriz A transposta é igual ao determinante de A. Eu não vou me alongar nisso por falta de tempo, mas o 3 seria o seguinte, eu posso ter falar do determinante de T, onde T de Rn em Rn é linear. O que seria isso? Bom, eu posso fazer, pega a matriz da T na base canônica e... mas eu não quero fazer isso. Eu quero que o determinante da transformação linear seja a razão entre o volume da imagem e o volume original. Por quê? Porque aí a fórmula do determinante do produto, que não é nem um pouco óbvia se você faz a definição algébrica, você olha para aquilo, não parece nem um pouco, pelo menos para mim, que sou um simples mortal, né? Eu olho para aquilo e não digo, o determinante, se eu definir, então, o determinante da transformação linear como o determinante da matriz, o determinante da matriz para aquela fórmula lá envolvendo as permutações, sinais, o quê? Aí o determinante da composta de duas transformações lineares vai ser o produto dos determinantes. Eu digo, bom, isso deve ser, tá bom, não, alguém provou isso, deve ser verdade, mas deve ser uma coisa acima da minha capacidade de compreensão. Mas se eu definir o determinante da transformação linear como a razão entre o volume da imagem e o volume original, aí eu entendo que o determinante do produto é o produto dos determinantes, aquela mesma demonstração que fez em R2. Eu tenho só que, bom, eu não tenho volume e tal. Então, vou só explicar como a gente pode fazer isso, né? Quer dizer, isso aqui é igual ao, vamos dizer, determinante não, vamos dizer, em geral. Seria o seguinte, vamos ser mais modestos, né? Em vez de pegar qualquer figura, vamos fazer assim, é o determinante de T de T de UN sobre determinante de UN com o N LI. Você pega... O determinante deve ser isso, você pega quaisquer N vetores LI, eles formam lá um paralelotopozinho, aí você olha a imagem, tem um volume que é dado pelo determinante, você divide pelo volume original e tem que dar sempre a mesma coisa. Se isso der sempre a mesma coisa, então está razoável, né? Porque quando você botar a base canônica aqui, dá o volume do paralelotopo imagem. Bom, mas será que isso aqui é verdade? Porque, bom, se isso for verdade, isso sempre tem que ser o determinante de T de E1, T de EN.
determinante de T de E1, T de EN. Que me remete a isso aqui, né? Você pegaria a transformação linear, as colunas da matriz são T de E1, T de EN, você pegando o volume deles. Se isso for verdade para todos, é porque o determinante de E1 é N, que seria o denominador aqui, dá 1. Bom, vou provar que isso aqui é verdade, assim, provar, vamos dizer, vou tentar ser convincente. Ser convincente da seguinte maneira, ó. Vamos definir ômega, ômega de U1, UN, como sendo o determinante de T de U1, T de UN. Isso é uma função para cada N vetores, associa isso aqui. Então, essa ômega tem, primeira propriedade, é N linear. Se você somar 2 aqui, soma os 2 aqui, sai a linearidade da transformação. T é uma transformação de Rn em Rn linear. Significa, quer dizer, linear, isso aqui significa linear em cada entrada. Mas se você multiplicar esse cara aqui por 2, aí vai T de 2 o 1 aqui, mas T de 2 1 é 2T de 1, e o determinante de 2 vezes o cara com os outros, sai o 2 aqui assim. Se você somar o 1 com 2, T de 1 com 2, mais o 2 é T de 1 mais T de 2, e aí você separa e tudo bem. Segundo, se esses caras são linearmente dependentes, as imagens são linearmente dependentes. Não tem milagre, né? Os caras já chegaram à combinação linear. Então, o 1, o N LD implica ômega de 1, o N igual a 0. Mas lá no começo, a gente fez a observação de que se satisfaz essas coisas, então, o que acontece? Ômega de A1 é 1 mais AN1 é N, vírgula. A1N é 1 mais ANN é N, isso aqui vai dar aqueles produtos que, na verdade, são, vamos dizer, vai dar o determinante de A1, AN, vezes ômega de A1 é N. Porque saem os mesmos produtos dessas entradas dessa matriz, só que no fim, em vez de sair multiplicado pelo determinante de E1 é N, vai sair por ômega de E1 é N. E as permutações vão ter o mesmo sinal. Mas então eu estou dizendo que ômega de U1, o N é igual... Bom, esses caras aqui são T de U1, T de UN. Esse cara daqui é o T de U1, T de UN. Cada coluna aqui. Então, isso aqui é ômega de T de U1 T de UN, aliás, o ômega não,
Desculpa, é o determinante, né? Aqui não é ômega, é o determinante. E o ômega de E1 é N. O que é ômega de E1 é N? É T de E1. Então, esse daqui, vezes o determinante de T de E1, T de N. Tá certo isso aqui? Peraí, acho que eu fiz alguma besteira aqui, né? Tem alguma coisa que eu escrevi errado aqui, né? Deixa eu corrigir aqui minha conta. Eu estou com ômega. Em vez de fazer isso aqui, deixa eu fazer mais. Tentar fazer mais sequinho, porque eu acho que eu. Aqui eu tenho ômega de o N é igual. No final das contas, ó, eu tinha aqui, devia ter apagado, aparecia o determinante de U1, o N vezes um certo alfa. Aquele cara lá. Quer dizer, isso aqui era alfa vezes o determinante de U1, o N. Só recapitulando aqui nessa coisa. Eu tenho U1, ômega de U1, o N é igual ao determinante igual a ômega de A1 é 1 mais AN1 é N, vírgula, A1N é 1 mais ANN é N. Então, isso aqui sai determinante de U1, o N, vezes um alfa, que é o ômega dos caras aqui. Esses caras aqui são o ômega do E1 é N. Então, esse alfa aqui é ômega de E1 é N. Bom, o que isso me diz? Me diz o seguinte, que o determinante de T de 1, T de N é igual ao determinante de T de E1, T de N, vezes o determinante de U1, o N. Se eles são linearmente independentes, isso é diferente de zero, eu posso dividir, e aí eu tenho que era o que eu queria. Eu estou dizendo que quando eu olho para o volume da imagem do paralelotopo dividido pelo volume do paralelotopo, eu sempre tenho o volume
da imagem do cubinho original, sempre o mesmo número. Então, a razão para paralelotopos, eu provo isso. Então, eu posso dizer, bom, então essa é a minha definição. Eu pego quaisquer, em vez de eu dizer assim, é o volume daquele negocinho, não. Eu pego quaisquer N vetores linearmente independentes, olho para o paralelotopo que eles formam, olho para o volume da imagem, divido pelo volume original, dá sempre a mesma coisa. Isso é o determinante de T. A vantagem é que isso torna óbvia e imediata a demonstração de que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Claro que os três determinantes são a mesma coisa, mas tem uma primeira definição que é mais volume, a segunda, a partir da coisa lá do sinal da permutação, vai tornar óbvia uma coisa que, sem ela, não me parece tão óbvia, que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. E essa observação aqui, torna evidente uma coisa que a definição via produtos e produtos toda algébrica não torna óbvia que o determinante do produto de transformações lineares, quer dizer, da composta, é o produto dos determinantes. Então, aqui eu estou, vamos dizer, eu não vou trabalhar aqui na questão aquelas fórmulas de desenvolvimento do determinante, por linhas, por colunas e tal, eles saem dessas propriedades, mas as duas, talvez, cruciais são o determinante do produto é o produto dos determinantes e o determinante da transposta é o determinante da matriz sem transpor. Então, vou ficar por aqui, vamos dizer, mais detalhes sobre o determinante ficarão para o curso de Álgebra Linear 2. Porque eu não sei, não queria... Bom, não sei, amanhã tem uma aula, a gente pode fazer mais detalhes determinantes, tirar dúvidas, rever a matéria, veremos o que vai acontecer amanhã às 15h.